Eu recebi um pedido aqui no canal para gravar um vídeo falando da progressão de radicalidade de algumas atrações da Universal para papais que estão indo pela primeira vez com crianças pequenininhas e não sabem qual ordem seguir para testar essa radicalidade aí da criança. E eu achei o pedido bem interessante, então eu preparei um roteirozinho para trazer essas informações para vocês. Bom, eu gosto muito dos parques da Universal e vocês sabem que eu já fui com os meus filhos bem pequenininhos. Tanto a Bia quanto o Antônio foram para a Universal tendo menos de 3 anos ou 3 anos e aproveitaram pra caramba. Então, quando a gente fala dos parques da Universal, principalmente o Parque Islands of Adventure, a gente tem na memória aí atrações mega radicais, que de fato existem. Então, a Velocicoaster é super radical, a montanha-russa do Hagrid, tem a montanha-russa do Hulk, mas existem outras coisas muito bacanas para crianças nos parques da Universal. E aí, o que eu pensei aqui, tá? Eu vou fazer uma proposta mixando, fazendo uma progressão, então, da radicalidade, usando um pouquinho de atração de cada um dos parques. Porque eu acho que realmente, isoladamente, só um dos parques não seria suficiente para a gente testar essa progressão. Mas assim, se você não quiser testar nenhum tipo de progressão e quiser ir só nas atrações mais tranquilas, ambos os parques dá para você aproveitar bem com as crianças. Porque, por exemplo, quando eu olho para o Universal Studios, tem bastante simulador, tem bastante atração, tem bastante área. Agora que inaugurou a DreamWorks Land, tem bastante coisa de interação, independentemente de atração, sabe? Tem interação com personagens. Quando eu olho para o Islands of Adventure, também tem alguns simuladores. Tem os personagens da Marvel que aparecem. Tem a área da Cells Land. Então, assim, ambos os parques têm coisas que não precisariam testar a radicalidade. Mas, tudo bem, tô indo com meu filho, sei lá, tem 5 anos, nunca foi em montanha-russa. Por onde eu começo? Eu faria uma proposta de você começar pelo Parque Islands of Adventure, indo na área Cells Land, no brinquedo que não é uma montanha-russa, mas ele tem altura, que é o The High in the Sky. Ele, inclusive, tem uma exigência de altura mínima, que são 92 centímetros. E ele é um trenzinho que ele percorre quase todo o caminho plano. Ele tem uma leve descidinha em alguns momentos, mas ele não é uma velocidade muito rápida. E ele é um trenzinho que ele faz toda a parte ali da Cells Landing por cima. E aí, por que eu começaria por ele? Porque apesar de não ser uma montanha-russa, você vai conseguir ter um termômetro se seu filho está se sentindo confortável com essa questão da altura e de ficar em cima de outras partes do parque. Porque muitas vezes a gente acha que a questão é só a velocidade, a aceleração, ter ou não ter looping, mas às vezes só estar no alto as crianças já se incomodam. Então, por exemplo, a questão de velocidade e tudo mais, aqui o Antônio nem se incomodou tanto, mas alguns brinquedos que às vezes subiam muito, tipo o Dumbo, sabe? Esses de sobe e desce, nem sempre ele ficava tão confortável. Então vale a pena você primeiro testar numa coisa que é no modelo trilho, mas que não é ainda uma montanha-russa. Aqui também na área da Cells Landing tem uma atração que é tipo esses de sobe e desce, que é o One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Eu sempre trago o Dumbo como referência, mas ele é sobe, desce e gira. Que também é uma atração que, não, nesse caso, essa aqui não tem restrição de altura e é bem menos, né? Não tem nada radical, mas dá para você testar essa questão aí da altura, se seu filho vai se sentir confortável. Aí aqui ainda dentro do Islands of Adventure, tem uma atração que não é montanha-russa, mas aí já dá para você testar um pouquinho a questão das quedas, mas é uma atração que molha, que é a atração do Popeye, que é aquele bote. Aqui a altura mínima vai ser 1,7 m, então a gente precisa entender se faz sentido aí para a altura do filho de vocês. Mas eu pensei nessa atração porque ela já inclui um pouquinho da questão das quedas e um pouquinho da velocidade. Então você também já consegue sentir aí como a criança vai reagir nessas atrações. E aí agora sim a gente vai então para uma montanha-russa. Se você não quis fazer a do Popeye, então já vai direto para essa montanha-russa que eu vou propor agora, que é a montanha-russa do voo do hipogrifo, que fica na área do Harry Potter e que a altura mínima também são 92 centímetros de altura. Essa é uma montanha-russa que eu considero bem levinha. Eu fui com a Bia quando a Bia tinha acho que 4 aninhos, que ela também já sempre foi alta, então ela tinha altura para ir com 4 anos, e ela adorou, não ficou com medo, tá? Ela é uma montanha-russa que tem uma queda sim, mas não é uma queda super acentuada, e ela é uma queda que depois ela já faz uma curvinha pro lado. Obviamente não tem looping e não tem muita velocidade. Então, eu acho que é uma montanha-russa de entrada muito boa. E aí, nesse momento, já aproveitando que você tá lá no fim do parque, eu já pegaria o trem do Harry Potter e mudaria, porque daí, nesse momento, eu acho que já dá pra gente progredir e ir pro Universal Studios. E aí, lá tem 2 montanhas-russas que eu também acho que são bacanas aí pra você fazer como entrada. Uma menos radical e uma já bem mais intermediária. Então, vamos lá. Mudando de parque, só lembrando que o Universal Studios tem muita atração que é simulador. E se o seu filho não quiser ir em nenhuma montanha-russa, tem muita coisa aqui que você também vai poder colocar para ele se divertir sendo simulador. Tem do Jimmy Fallon, tem dos Transformers, tem dos Minions.
Então tem bastante coisa para fazer. Mas aí aqui agora, com a inauguração da DreamWorks Land, tem a Trolls Trollers Coaster, que era a antiga montanha-russa do Pica-Pau, que a altura mínima também são 92 centímetros. Ela é super gostosa, vale muito a pena você colocar na programação de vocês, que agora ainda com essa temática do Trolls ela tá super colorida. E a área toda da DreamWorks Land tá super valendo a pena. Então eu acho que aqui do Universal Studios, essa com certeza é uma montanha-russa aí de entrada. E depois da montanha-russa do Trolls, qual nesse parque Universal Studios que eu acho que pode ser uma montanha-russa para uma progressão? Até olhando pela restrição de altura, seria a montanha-russa que fica dentro do banco de Gringotts. Então o nome da atração é Harry Potter and the Escape from Gringotts, que é uma montanha-russa com simulador, fica dentro do banco de Gringotts, lá na área do Harry Potter, no parque Universal Studios. Ela tem quedas, sim, mas não tantas, né? Algumas quedas. E ela tem algumas áreas com projeções. Então, também por ter essa questão, né, com o filme, às vezes as crianças querem, né, vivenciar, né, essa atração do filme e aí encorajam-se mais. Então, essa seria a minha progressão. Trolls Coaster, Banco de Gringotts. E aí, se a criança foi muito bem e você quer arriscar uma um pouquinho mais radical, então eu recomendo você, então, testar a montanha-russa da Múmia. A restrição de altura dela é 1,22 m. Ou seja, já vai ser um pouco mais radical. Mas ela, na minha opinião, não é tão radical assim. Só que ela é no escuro, então pode ser que a criança fique com um pouco de medo. Ela tem uma puxada para trás, tem umas quedinhas e ela é um pouco mais veloz, tá? Então, assim, seria realmente uma progressão depois de você fazer essas montanhas russas e sentir se a criança foi bem. É claro que isso vai muito de criança para criança. Tem criança que até tem a altura mínima, mas não quer. Tem criança que não tem altura mínima e quer muito ir na atração. Então, a minha dica é realmente vocês irem sentindo como a criança vai. Porque isso vai determinar como que ela vai ter essa memória, né, dessa viagem, desse passeio incrível, que com certeza vai ser ir nos parques da Universal, mas sem nenhum tipo de trauma. Então, essa foi a minha proposta de progressão, para vocês irem sentindo e irem vendo até onde vocês conseguem levar os filhos de vocês, enfim, as crianças que vocês estão levando para viajar com vocês. Às vezes não é filho, né? Às vezes é neto, enfim, já vi muitos avós viajando para os parques aí de Orlando só com os netos. E é uma viagem incrível, então eu acho sim que vale a pena vocês considerarem essa questão do limite mesmo das crianças e respeitarem para que seja uma viagem feliz para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais pedidos e ideias de vídeo que vocês gostariam que viessem para o canal, deixem aqui nos comentários que, como vocês viram, eu leio, eu anoto e sempre que dá eu faço um roteirinho para trazer as respostas aqui. Obrigada por acompanharem e até a próxima!